Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus fique conosco nessa noite, nos intuindo, nos iluminando, nos fortalecendo, e que possamos receber a luz e a graça de Deus para que possamos, na nossa caminhada, evoluirmos, sermos cada vez melhores. Ser melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que fomos hoje. Essa é a nossa grande meta. Última live do ano, motivo de tristeza e de alegria. Tristeza porque nós vamos ficar separados por algum tempo. E alegria porque passamos o ano juntos, com essas mensagens da querida Joana de Ângeles, psicografia do querido Divaldo Pereira Franco. Então, a gente só tem que agradecer. Como eu falei na passada, estarei viajando e fica mais difícil eu fazer lá de Santa Catarina, então nós vamos, nesse período das festas, nos ausentar e perder o contato aqui nas noites de sábado. Mas no início de janeiro, nas primeiras datas úteis, querida Ana Lopes, boa noite, retornaremos e darei a Josileidane, grande aluno, amigo, estaremos juntos, retornando ao nosso compromisso em nome de Jesus. Então, hoje, como foi até posto no Facebook a chamada da minha live, foi do capítulo 20, que seria herói cristão, mas nós vamos deixar para no início de janeiro. Por quê? Como nós passaremos pelo Natal, então nós vamos para o capítulo 30, Glórias do Natal. E vamos falar do Mestre, do seu nascimento, que a gente comemore com muito amor, não esquecendo da sua mensagem. Quer trocar presente? Troque. Quer beber? Beba, sempre com moderação. Mas não se esqueça da sua mensagem. Isso é o mais importante. Falando que estamos sempre fazendo essas lives com o Centro Espíritas Francisco de Assis, Amor e Caridade, nossa casa de trabalho, onde somos muito felizes por ela nos acolher, dando a nossa sustentação para que aguentemos sem reclamar as vicissitudes da vida, o sofrimento, os desafios que somos posto à prova nessa nossa caminhada no nosso querido planeta Terra. Então hoje nós vamos conversar com vocês Glórias do Natal, que realmente é lindo. E Joana nos alerta, antes de chegar propriamente a falar sobre o nascimento do Mestre, sobre tudo que nós passamos
o lado negativo do que as pessoas equivocadas fazem e depois vai ter que pagar a conta. Normalmente, quando chega a conta, as pessoas querem terceirizar, mas não adianta. Deus é infinitamente bom, mas Ele é justo. Então, ceitil por ceitil que fizermos de bom, nós vamos colher os frutos. Mas o que fizer de mal, nós também teremos que restabelecer essas dívidas para com o Pai. Em toda parte, quase onde brilhava o sol no planeta terrestre, encontrava-se a dominadora águia. A águia era o símbolo do Império Romano, porque onde eles venciam as lutas e pegavam as terras dos vencidos, eles colocavam a bandeira com o símbolo da águia, que era o símbolo do poder do Império Romano. Representando o Império Romano, sedento de poder e dominação arbitrária. Esse é o grande problema do poder. É justamente a dominação arbitrária. E quem está com o poder, ele acha que é permanente, que não vai ter mudança. E esse é o grande equívoco. O mundo estorcegava, quer dizer, se contorcia sob as legiões gloriosas, e o sofrimento tornara-se quase insuportável para os povos vencidos, porque os vencedores tornavam os povos vencidos escravos e abusavam deles. Às vezes botavam fogo em suas casas, as mulheres eram judiadas sexualmente e escravizadas no trabalho. Tudo por causa do poder. Pensas que não vai mudar e muda. E aí, quando inverter, aí a pessoa reclama. Ela começa a reclamar e querer terceirizar os sofrimentos que um dia ela usou mal o seu livre-arbítrio. Então, não podemos nos esquecer disso. Poder é passageiro. Leis perversas submetiam as populações conquistadas, escravizando-as sem qualquer piedade. Foi o que nós comentamos. Poder é cruel. A pessoa se sente o dono do mundo. A miséria econômica aumentava na razão direta em que ocorria a governança política, a tudo e a todos esmagando. Fazia o que queria, estava por cima, estava mandando, né? Respirava-se o ar metífico do sofrimento sem nome, aquele ar mal cheiroso, fétido. A sociedade estava praticamente dividida entre vencedores e vencidos, sobrecarregados esses últimos, os vencidos, de desdita e horror, porque os vencedores humilhavam, esmagavam realmente os vencidos.
Nada valendo a criatura destituído de destaque social nesta ou naquela área. Mal sobrevivia, espezinhada, humilhada e sem qualquer direito, nem sequer o da existência corporal. Era humilhado ao extremo por quem eram os vencedores. Verdadeiras legiões de miseráveis deambulavam pelas ruas das cidades, carregando a cruz da escravidão e do abandono. Eram tratados realmente como animais. Nada valiam, senão para o escárnio, ou seja, a zombaria e a perseguição inclemente. Eram tempos de selvageria e em ocasiões passadas, outras nações experimentaram algo semelhante. Os vencedores das incessantes guerras, em que se consumia, dizimavam a dignidade e se embriagavam na loucura do ódio mesclado, na luxúria, a degradação. Então é isso, a pessoa quando está por cima, ela pensa que ela pode tudo. E ela não pode. Ela tem que pensar que ela tem que prestar conta a Deus. Por isso que ela tem que ser honesta. Ela tem que ser comedido. Ela tem que fazer o bem e não olhar a quem. Mas, quando a pessoa está por cima, ela esquece de pensar dessa maneira. Com muita dificuldade, despontavam aqui e ali o pensamento filosófico e a arte, que eram manipulados pelos triunfadores nos excessos de suas loucuras, mais tarde vencidos por outros não menos impiedosos. Então ganhavam, faziam todas essas atrocidades, depois outros povos venciam e continuava naquela mesma maneira de pensar. E é gozado isso aí, porque às vezes a pessoa é humilde, trabalhadora e reclama do patrão. E alguns que têm um senso de empreendedorismo grande, e eles vencem e se tornam em grandes empresários. Mas aí eles se esquecem da época que eles foram empregados. Porque eles passaram por essa dificuldade. E poderia mudar esse conceito. Mas não. Eles repetem. Eles fazem o que mesmo eles reclamavam quando eles eram empregados. Tá certo? Eles não aceitavam quando eles eram empregados. Achavam que o patrão exagerava na dose de cobrar o serviço deles. E aí eles têm a oportunidade de mudar, porque a nossa melhora na nossa vida aqui nessa nossa reencarnação é mudando, é melhorando. E aí eles se esquecem do seu passado e repetem aquilo que eles não achavam certo quando eles estavam por baixo. E aí? Se a gente repete os nossos erros,
os resultados não serão os melhores, os esperados. A liberdade de pensamento desaparecera asfixiada na intolerância a serviço do crime. Então fazia e desfazia do jeito que queria. Estava podendo, estava com o poder, mas não é eterno. A vida muda. Não havia dimensão aceita para o absurdo dos despautérios, dos despropósitos. A hediondez parava soberana em toda parte, ovacionada pela traição, o suborno e a governância das fúrias. Qualquer semelhança é mera coincidências. Você vê que de tempo em tempo se repete as mesmas coisas. Nada obstante, em todos os povos mantinha-se o sopro divino de que ele, em letra maiúscula, ele viria um dia. Ele quem? O Messias. Quando menos se esperasse. Não sabia quando, mas sabia que ele viria. O Filho de Deus. Então eles ficavam meio de espreita. Seria qual primavera de bênçãos e luzes, dignificando a vida e abrindo os braços amorosos para poder afagar toda a humanidade num só amplexo de incomparável ternura, feita de misericórdia. Então eles sabiam que um dia esse Messias viria. Mas como ele chegaria? De que maneira ele seria? Todo mundo pensava que seria um guerreiro, um vencedor que mudaria todo o mundo. Mas ele mudaria o mundo não em guerras, mas sim pelo seu amor e pelas suas ações de ser correto e justo em tudo que ele foi testado. Os déspotas que dominavam um dia temiam-no, e os demais guerreiros, cruéis e odiados, receavam-no, porque ele sabia que o Messias viria para fazer uma grande mudança no planeta Terra. Cada povo, em suas tradições multisseculares, sabia que um dia viria o conquistador inconquistado e estabeleceria na terra um reinado de paz. Quem foi esse Messias? Jesus veio tranquilo, numa gruta onde tinham animais domésticos, pessoas humildes, numa cama de palha. E ele mudou tanto o mundo que, depois do seu nascimento, a contagem de anos antes de Cristo e depois de Cristo.
Israel, que se acreditava merecedor da honra por ser monoteísta, exaltava esse Messias libertador e repetia sem cessar que naquele período eles chegariam como um poderoso dominador, concedendo-lhe liberdade e o cetro da governança do mundo. E eles pensavam que era isso, um conquistador, um guerreiro que viria. Mas ele veio manso, tranquilo, e realmente ele mudou o mundo, mas com o seu amor, com a sua dignidade, com a sua retidão, tratando todo mundo de igual para igual, e não deixava acontecer atrocidades no seu caminhar. Também Israel se encontrava sob o peso do padecimento imposto pelos romanos, anelando para que ele aparecesse e fizesse cumprir as antigas profecias. Acreditava-se então que ele substituiria os infames criminosos que lhe anteciparam a jornada. Eles pensavam que seria esse guerreiro, esse vencedor de lutas e guerras. Mas não, veio uma pessoa iluminada, uma pessoa que já era um espírito puro e crístico, ou seja, mesma coisa que você ser um mestre, doutor e chegar no alto grau da titularidade e ainda ter um pós-doc top. Então ele era um espírito puro e ainda era crístico, que era, entre os puros, era diferenciado. Foi ele que veio para nos salvar. E ele, para poder conviver conosco, tamanho era a sua luminosidade, ele teve que ir escalonando e se rebaixando, porque se ele encarnasse como o espírito de luz que ele era, a gente não teria condições de conviver com ele. Tamanha a sua humildade que ele aceitou essa proposta de Deus para salvar a humanidade. Foi aceito? Gostaram do seu ensinamento? O que fizeram com ele? Crucificaram? E ele reclamou? Ele podia, tamanho era a sua luminosidade, não aceitar aquela humilhação que fizeram com ele, crucificando. E ainda ele crucificado, furaram seu tórax, pediu água, deram fel. E os bacanão achando que era o dono da cocada preta. Por quê? Eles estavam com o poder, mas o poder é temporário. Tudo passa, como dizia Francisco Xavier. E aí, depois que passa, aí a pessoa se arrepende. Mas por que ele aceitava pacificamente tudo? Ele falou.
perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, o que fazem. Por quê? Estava por cima da carne seca, mas o poder é transitório. É isso que a gente tem que pensar. Porque depois, quando você humilhou alguém e você está por baixo e você precisa da ajuda daquela pessoa, que quando você teve o poder, você poderia ajudá-la, você fica envergonhado. Não vamos fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente, para a gente. Porque quando inverter a história, a gente não fica constrangido. A pessoa chega e fala, nossa, eu estava passando por tanta dificuldade, você me ajudou tanto. Ou você me tratou tão bem numa época que você estava por cima. Eu gosto tanto de relembrar a maneira com que você me tratou. É assim que nós devemos pôr em prática a mensagem do Mestre nas nossas vidas. Francisco de Assis sempre nos alertava, é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Porque somos espíritos milenares, nascemos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e nas várias reencarnações que nós vamos passando, nós vamos melhorando. Tanto é que hoje já temos toda essa consciência e que temos que pôr em prática. E quem nos ensinou? Esse cidadão de olhos azul, cabelos amendoados, comprido até o ombro, que tinha um amor imensurável por todos nós. É o governador do planeta. Ele ajudou na pleiade de formação do nosso planeta. Está com nós há milhões de anos. E falou que não nos abandonará. Estará conosco até os últimos dias. E nós temos que ter essa gratidão para com Ele. E como que Ele fala que é a melhor maneira da gente ter a gratidão com Ele? É fazendo ao próximo o que a gente gostaria que o próximo fizesse conosco. Ajudando as criancinhas. Ele disse que quando a gente ajudasse o próximo, a gente estaria deixando ele feliz e nos aproximando dele. Não nos esqueçamos. Governado por um estrangeiro subalterno a César e homicida inclemente, dominado pelo medo e destruidor incomum, espalharam o terror por todo o território que submeteu a prole, destituídos de sentimentos elevados, esmagando cada vez mais aqueles que lhe sofreram a crueldade. Não tinha dó. Esmagavam cada vez mais aquele povo já tão sofrido. Aquele era um momento especial na política do Império Romano, porquanto estava sob a dominação de Otávio, que sobrevivera aos outros triunviros
havendo sido coroado imperador Augusto em 31 antes de Cristo. Aparente houve uma paz quase generalizada em toda parte nesse período. E foi no momento em que floresciam a arte, a filosofia, a beleza em Roma, e na imensa extensão territorial que ele veio assessorado pelos anjos em uma noite inesquecível sobre a estrela sobre as estrelas luminíferas em uma gruta de calcário onde repousavam os animais. Foi o nascimento de Jesus. Nenhuma comitiva de anunciadores, fazendo soar as trombetas guerreiras ou as homenagens dos criminosos que governavam o mundo. Foi muito simples e ali, nessa gruta, que Jesus nasceu. Visitado por pastores humildes entre animais domésticos e a natureza. Olha que coisa linda! Um espírito crístico e puro, na sua plenitude, veio ao mundo nessa humildade e nessa simplicidade. É esse exemplo que nós temos que imitar. Visitado por pastores humildes entre animais domésticos e a natureza, ele veio fazer o que entre nós? Ensinar felicidade e amor como dantes nunca ninguém o fizera. Essa foi a grande meta desse mestre aqui entre nós. Desconhecido por algum tempo, a sua voz se fez ouvir no templo apenas aos 12 anos. E somente mais tarde, bem depois, enunciaria as notas de incomparável beleza da sua sinfonia da Boa Nova. Porque ele teve essa aparição e relatos aos 12, e depois ele foi aparecer aos 30, que aí foi o período forte dele, que ele, dos 30 aos 33, foi que ele passou a sua mensagem a todos os seus companheiros, seus 12 profetas que seguiram a sua caminhada. Antes não tem relatos. E aí a mensagem que ele deixou para nós. Gandhi fala que ele, se ele não tivesse mensagem nenhuma e só deixasse o Sermão da Montanha, já estaria muito completo a sua passagem por nós, que é de uma beleza e de uma luminosidade para a gente seguir maravilhosa. Sermão da Montanha. Então, é ele que nós devemos conhecer cada vez mais e pôr em prática na nossa vida. Jamais alguém que lhe comparasse ou pudesse realizar o que ele fez.
modificou todos os padrões de ética e do poder, demonstrando que o amor é a mais notável lei que o Pai oferece à humanidade, a fim de alcançar a plenitude. Nascemos simples e ignorantes e um dia chegamos à plenitude, ao Espírito puro, que é quando a gente não tiver mais defeito nenhum, for amor incondicional em nossos corações. E lendo essa frase, então Jesus modificou todos os padrões da ética e do poder, demonstrando que o amor é a mais notável lei que o Pai oferece à humanidade, a fim de alcançar a plenitude. E eu lembrei de um filme que assisti há muito tempo, O Amor Contagiante, com Robin Williams, que ele era um estudante de medicina, mas ele era meio contra as regras e barbarizou a faculdade. Mas ele ia nos quartos, nas salas que estavam os pacientes e demonstrava o amor e mudava o comportamento das pessoas. Tinha um paciente que era rabugento e estava em fase terminal. E ele foi no quarto e ele brincou, ele punha nariz de palhaço, aqueles vermelhos, e o cara atacou as coisas e tal, mas depois foi melhorando. E ele era rabugentão, esse paciente. E um dia ele sorriu por causa desse amor que ele transmitia aos pacientes. No final, tinha os professores que não queriam que ele formasse, mas no fim, eles se curvaram. É um filme antigo, vale a pena assistir. E ele punha o amor na prática, ajudando as pessoas, os pacientes, conversando, dando o ouvido e o ombro amigo. E com isso, ele ajudava as pessoas a melhorar. É um grande exemplo a ser seguido. Jesus viveu conforme ensinou todos a viverem. Então não é falar, é praticar. É isso que nós temos que vivenciar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Porque Jesus ensinou o amor, mas vivenciou o amor enquanto ele esteve entre nós nesses 33 anos. E é isso. Entregou-se ao amor e à misericórdia. No entanto, não foi aceito, porque não foi compreendido, pois se negou a ser igual aos que o anteciparam. Ele era doce, ele interagia com as pessoas com uma sinceridade e uma docilidade incomparável. Deu a todos a sua vida, a fim de que pudessem retornar ao Pai em clima de harmonia total. Ele foi o maior exemplo na sua vida entre nós.
até hoje, ninguém que se lhe assemelhasse, embora legionários do seu amor, hajam renascido através dos séculos para manterem viva a mensagem do seu inefável amor. E aí nós podemos citar Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que em Salvador ele construiu a Mansão do Caminho, mais de 78 mil metros quadrados, onde tem educação, tem saúde, adotou mais de 800 pessoas no seu nome, porque não tinham pais na certidão de nascimento, deu dignidade e com uma profissão devolvia à sociedade. Partiu em 13 de maio desse ano com 98 anos e um legado deixado a nós que é para ser imitado. Então, esses espíritos retornaram para justamente cumprir essa missão de legionários do amor de Jesus e pôs em prática, hajam renascido através dos séculos para manterem vivo a mensagem do que Jesus veio nos ensinar. Nesses dias, a lembrança do seu nascimento é como um punhal cravado na memória do mundo para que todos se deixem impregnar pela incomparável lição de vida que foi entre nós a sua vida. Só que esse impregnar pela incomparável lição de vida de Jesus entre nós não pode ficar só nesse fim de ano, só no Natal. Tem que ser meta de vida durante todo o ano em que nós vivemos, pondo em prática esse amor incomparável que ele demonstrou para conosco. Porque tem pessoas que estão esperando ele voltar. E sabe quando ele volta? Quando nós aprendemos as lições que ele nos deixou e começamos a praticá-la no nosso dia a dia. É compreender essa mensagem do Mestre, é entrar nos nossos corações e nos fortalecer com os seus ensinamentos. Aí Jesus já voltou, porque de carne e osso ele não voltará, mas a gente tem que introjetar esses ensinamentos e pôr em prática. É Jesus voltando aos nossos corações. E deixamos ele muito felizes como conseguimos pôr em prática a sua mensagem de amor, de paz, que é dando que se recebe, que Francisco de Assis nos ensinou, é perdoando que somos perdoados,
E é melhorando nos nossos dias e nas nossas ações que seremos melhores e subiremos um degrauzinho na nossa caminhada espiritual. Para quando retornarmos à nossa pátria espiritual, ficarmos contentes nas nossas prestações de conta lá no plano espiritual e temos a certeza que o que planejamos e prometemos quando espíritos, conseguimos colocar um pouco em prática na nossa estada aqui no planeta Terra. É para isso que nós estamos reencarnados. É por isso que nós fomos reencarnados no planeta, para a nossa evolução e a nossa melhora espiritual. Agora, se a gente ficarmos no mesmismo na nossa reencarnação, quando chegar lá, não teremos evoluído e nem melhorado. E aí a tristeza nossa é grande. Então a hora é agora. A oportunidade é agora. É melhorar cada vez mais. Só que depende de a gente abrir mão de um monte de coisa. Por quê? Não é fácil. Parece fácil, mas não é. Então, arregaçarmos a manga e bola para frente, porque atrás vem gente. Não podemos perder esta oportunidade que nós estamos tendo. E aí, a Joana finaliza. Chega o Natal e a sua voz ecoa através dos séculos, convidando a humanidade neste momento difícil, aquela semelhante, para que ele nasce ou renasça na nossa existência. Ele está aguardando que as dores que vergastam, ou seja, chicoteiam a sociedade, sirvam, sabe de quê? De estímulo para a busca imediata do bem e do amor. Através, sabe do quê? Da caridade, que são as suas mãos ajudando e amparando a todos. Então, esse sofrimento, a doença, vem justamente para nos chacoalhar, para que coloquemos em prática isso que o Mestre nos ensinou e espera que nós coloquemos em prática. É Natal. Viva as glórias do Natal no nosso dia a dia, para que possamos melhorarmos e evoluirmos no nosso caminhar aqui no nosso querido planeta Terra. Então, queridos, essa lição eu antecipei porque ela seria a última do nosso livro. E hoje seria a nossa 20ª, que seria o astro herói, que seria a lição de hoje. Como eu vou dar um tempo,
o herói cristão, que seria o capítulo 20. E hoje, então, eu passei para o capítulo 30, Glórias do Natal, porque vem o Natal e nós não estaremos juntos aqui no nosso dia a dia, mas mentalmente e pelas minhas energias eu estarei ligado a todos vocês no Natal, desejando muita luz, muito amor no coração e um Feliz Natal a todos. Que Jesus esteja junto com vocês, mas não só no dia 24 para o dia 25, e sim todos os dias da nossa existência. E que o ano que está chegando, 2026, seja um ano cheio de amor e a caridade faça parte da vida de todos vocês, com muita luz, com muito amor e com muita dedicação ao próximo, porque Deus é infinitamente bom e justo e Jesus espera de todos nós que as suas lições sejam praticadas em todos os dias da nossa vida. Foi por isso que ele veio entre nós e deu a sua vida por nós, para que a sua mensagem impregnasse todos os nossos corações de amor, de caridade, paz e harmonia, para a gente evoluir e crescer e amadurecer espiritualmente. Então, meus queridos, hoje eu me despeço de vocês pelas nossas lives e em janeiro eu ponho mensagem falando sobre o nosso retorno e que retornaremos no capítulo 20 em 2026. Fique com Deus, tenham muita luz nas vossas vidas, tenha muito amor em seus corações e que 2026 retornaremos com muita paciência, com muita harmonia e com muita luz. Finalizamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores e devedores. E não deixeis, Senhor, cairmos em tentações do mal, do egoísmo, das ofensas, mas livre deles. Mas não deixemos cair em tentação, mas livremos de todo o mal. Que assim seja. Amém, 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 Jesus. Beijo no coração de todos. Tenham um final de ano de muita paz, luz e harmonia. E que Jesus esteja presente sempre em seus corações, hoje, agora e sempre. Fique com Deus, meus queridos.